Fala, incomparável, seja muito bem-vindo ao seu canal da Experian. Agora, para, respira, aquece esse seu coração, porque olha, vim trazer 3 funcionalidades novas que a Microsoft liberou nessa atualização de maio de 2025. Então, o que eu vou mostrar para você? Vou te mostrar 3 recursos novos implementados no novo segmentador de listas, né? Você já utilizava esse visual muito provavelmente e agora você vai ter 3 opções bem bacanas para melhorar os seus visuais. O que a gente vai fazer? Né? A gente vai desenvolver esse filtro aqui. Esse filtro ele tem o ano, tem o mês, tem o valor do faturamento bruto e ainda mostra de cor diferente, ou seja, de vermelho, quando a gente não ultrapassar o valor do ano anterior. Isso pode ser para meta, pode ser para algum outro critério que você definir. E lembra, isso aqui é só um exemplo, né? Você pode fazer com categoria de produto, segmentos de clientes e muito mais. E o outro exemplo que eu vou te mostrar também é esse daqui, onde você vai conseguir colocar, por exemplo, imagens, né, dentro desse segmentador de listas também. E além disso, você consegue colocar imagem, também a medida, né, o faturamento, né, além das outras configurações que eu vou te mostrar. Então, fica comigo, porque eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso. Vamos então começar. Primeiro passo, né, você vai adicionar na sua tela esse segmentador de lista. Qual é esse visual? É esse daqui, ó, segmentador de listas. Antes disso, passo 0, esqueci de comentar, você precisa checar uma coisinha. Checar se a sua versão do Power BI está atualizada. Se você clicar aqui em ajuda, você vai ter a opção aqui suporte, tá? Clica aqui, desculpa, suporte não, ajuda e sobre. Falei errado. Clica aqui em ajuda, sobre, aí você vai ver se a sua versão do Power BI é essa daqui que eu tô te mostrando, tá bom? Porque essa funcionalidade ali, ela tá habilitada somente a partir dessa versão. Beleza? E outra coisa que você precisa checar também é aqui, ó, em arquivo, opções e configurações, opções, e verificar aqui, ó, em recursos de visualização, se está com o visual ativado, ó, novo visual do cartão, elemento visual de segmentação de botão, listar visuais de segmentação de dados. Todos esses daqui, ó, tem que verificar se estão todos ativados, tá? Porque esses aqui são relacionados a recursos de visualização, realmente os gráficos, né? Então, vamos supor que algum desses aqui tem a ver com esse visual de segmentador de listas, né? Se você não tiver com ele ativado, provavelmente não vai funcionar. E assim, gente, por padrão, sempre deixe ativado, né? Porque aí, pô, vai surgir uma nova atualização. Se você tiver com isso desativado, você não vai enxergar dentro do seu Power BI, beleza? Vou fechar aqui, então... Agora sim, passo 1, a gente vai adicionar esse segmentador, então ele vai estar com esse raiozinho, ó. Se você passar o mouse em cima, você vai ver, ó, segmentação de lista. Eu até escrevi errado, é segmentação, tá? Então ignora aqui o segmentador, mas eu chamo de segmentador também, dá no mesmo. Então vamos lá. Como é que você adiciona? Você vem aqui do lado, né? Seleciona e arrasta ele para a tela. Arrastei aqui. Depois disso, você tem que adicionar os dados a ele, né? Então aqui eu coloquei como exemplo, eu puxei da minha de calendário o ano e o mês. Tá? São 2 colunas da minha tabela de calendário. O passo número 2 vai ser você configurar para ele ser seleção única. Nesse exemplo, nesse caso que eu estou mostrando, eu quero que seja seleção única. Então, é como se fosse um filtro no topo do meu dashboard ou na lateral, de forma que ele filtre todo o painel. E eu não quero que ele analise mais de um ano ao mesmo tempo, ou mais de um mês ao mesmo tempo. Quero que sejam sempre análises mensais, beleza? E aí, eu coloquei ano e mês ali na mesma segmentação, e agora eu preciso configurar para ser seleção única. Para você fazer isso, você vem aqui em configuração da segmentação e coloca aqui, ó, seleção única. Isso tudo, até o momento, já existia antes, na sua versão anterior, tá? Agora, o que eu vou te mostrar é um outro recurso, tá? Aqui nesse passo 3. Esse passo 3, ó, habilitar ou restringir nós de folha. Eu não entendo essa tradução do Power BI, mas basicamente o que você vai fazer aqui? Muita gente reclamava do segmentador de listas, porque, por exemplo, ó, olha o problema comum que acontecia. Você vinha aqui, clicava em 2024, né? Aí você tá lá com os meses, beleza? Tá ali como seleção única, né? Então, ó, quero colocar somente... janeiro. Repara que eu tive que clicar aqui para desmarcar tudo e agora eu clico em janeiro. Aí eu vou rolar até lá embaixo e eu quero, quero agora, não quero mais 2024, eu quero filtrar algum mês de 2025. Aí você tem que clicar em 2025, aí olha só que delay. Você clicou, ele não expandiu automaticamente, e aí você tem que clicar no botão de expandir, desmarcar de novo e aí marcar cada um dos meses, né? Então, olha o delay, né? Olha o estresse que o usuário vai ficar clicando ali até ter o efeito que ele precisa. Então, agora, com essa funcionalidade aqui, ó,
habilitar ou restringir nós de folha, que a gente faz justamente aqui, ó, no mesmo lugar que você coloca a seleção única, você coloca esse restringir nós de restringir nos nós de folha. Aí, o que você vai fazer? Você vai, agora que você tem isso habilitado, ó, então, ó, você habilitou aqui, seleção única era do passo anterior, né? E agora você vai clicar aqui em cima, em 2024, ele não vai selecionar o ano de 2024 todo e depois você tem que clicar para expandir. Repara que eu cliquei em 2024, ele já expandiu direto. Então, ó, aqui está 2025, selecionei janeiro, por exemplo. Agora eu não quero mais janeiro, quero olhar dezembro de 2024. Você clica em 2024, ele já expande para você, forçando você a selecionar um item específico daquele grupo, né? Daquela hierarquia que você colocou a informação. Então, agora ficou muito melhor, né? Então, essa é uma atualização que eles fizeram, que eu achei bem legal para a experiência do usuário ficar melhor. E agora vem a outra inserção bem bacana que eu também gostei. Agora você vai, com esse mesmo filtro, eu estou repetindo os visuais aqui, tá? Mas você, aí desse lado, pode fazer no mesmo segmentador de listas, não precisa duplicar o visual. Só para deixar indicado cada um dos passos. Então, aqui a gente vai adicionar os valores, né? Então, a gente tem, ó, ano e mês. Isso daqui permanece do jeito que tá. Para a gente adicionar os valores específicos, eu bati cabeça, confesso que quando eu vi a atualização, eu falei assim, gente, como é que eu vou mexer nisso e tal? Aí fui lá, abri o Power BI, e aí o que aconteceu? Eu fiquei, ó, um tempão procurando. Eu não achei que ficou muito intuitivo o local que eles colocaram para habilitar esse recurso. Mas, de qualquer forma, pelo menos está ali, né? Então, vamos lá. Selecionou o visual, você vai vir aqui, ó, em valores de frase de destaque, parecido com o que a gente tem em cartão, sabe? Vem aqui, e aí você vai, ó, rodar. Então, valores de frase de destaque, aí ele vai aparecer valores expandidos, você minimiza, e aí você vem aqui em label e ativa esse daqui, ó. Tava desativado, ó, tava sem nada, aí você ativa. Qual é o outro passo agora? É você inserir a medida desejada, que é quem? É o faturamento bruto. Aqui eu já arrastei, né? Então, ó, vem ali em label, né? E aí esse campo vai estar vazio. Você vai vir aqui e vai pesquisar. Ah, eu quero adicionar, por exemplo, faturamento bruto. Às vezes, né, vai ser interessante vocês fazerem isso, por exemplo, para filtros de cliente, filtros de produto. Ah, eu quero ver, sei lá, o período ou a categoria, a segmentação que tem mais clientes. Eu quero focar na segmentação que tem mais clientes, né? Fazer análise como se fosse do mais importante para o menos, né? Começa na categoria que tem mais clientes. Aí você pode colocar um distinct count, né? Da quantidade de clientes, de produtos, né? SKUs, por exemplo. E aí facilita para o usuário saber por onde começar a análise, né? Sem ter que ele ficar pesquisando os valores. Ah, eu vou ver um ranking para depois ver qual é a minha categoria que vende mais para depois utilizar o filtro. Aqui você já indica para ele, né? Os valores respectivos de cada segmentação que você está mostrando. Então, aqui, ó, arrastei o faturamento bruto para cá, ó. Trouxe esse campo para cá e ele está com o label ativado. Aí, o que aconteceu? Tem o ano e tem o valor do ano. Tem o mês e o valor do mês, beleza? Ele faz isso para cada um dos níveis. Toma cuidado para vocês não fazerem isso, por exemplo, em medidas que não tem a hierarquia correta. Por exemplo, vamos supor que o seu faturamento bruto, você só tivesse esse valor por ano. Por mês, ele não ia aparecer, né? Então, toma cuidado para... Ou não ia aparecer ou ia repetir os valores. Então, toma cuidado para você colocar a medida, né? Que realmente respeita cada um dos campos que você está colocando aqui, tá? Ou seja, ele tem que mudar, né? De acordo com os campos selecionados aqui. Vamos para o passo 5. Então, a segunda funcionalidade é esse label. Agora, você consegue adicionar essa medida. E agora, o passo 5, você vai adicionar uma cor, né? Então, isso eu fiz como plus, né? Lá na documentação da Microsoft não tem isso de colocar formatação condicional, mas eu achei muito útil para o usuário, para justamente facilitar a visão dele. Então, por exemplo, aqui a gente tem o ano, o mês e os valores, certo? Agora, eu quero que, como eu estou fazendo, digamos assim, um comparativo por ano, né? Eu quero mostrar para o meu usuário de forma mais fácil se aquele mês, né? Ou aquele ano superou o ano anterior ou não, né? Para a gente fazer isso, a gente vem em Label, ó, em Label, a gente já tem a medida, e aí agora a gente vai clicar nesse FX aqui. Ou seja, por padrão, ó, você pode botar uma cor, deixa eu... Aqui, ó. Por padrão, você pode botar uma cor, tá? Cor preta, por exemplo. Mas você tem esse FX que é para você colocar condicionalmente esses valores.
Então, para fazer isso, você vem, ó, no lugar de FX, você clica, e aí você adiciona a métrica de interesse, valor do campo, ou seja, eu vou mostrar a medida daqui a pouquinho. Você cria uma medida, essa medida vai retornar o valor da cor, né, o código hexadecimal ou a string da cor que você quer que mude o valor ali do label, e aí você seleciona estilo do formato, valor do campo e o nome da medida, cor, segmentador de listas. Clica aqui em OK. Como é que ficou essa medida? Só para fins de curiosidade, né? Segmentador de listas, basicamente eu verifiquei se existe o faturamento bruto, né, no período anterior ali. Se não existir, se for branco, né, se for isblank, vou botar black, tá? Porque eu não quero que seja nem vermelho e nem verde, porque eu estou comparando o ano atual com o ano anterior. Né? Como só tem 2 anos, se eu chegar e colorir o ano de 2024, no qual não tem ano anterior a esse com valor, o que vai acontecer? Vai ficar tudo vermelho. E não faz sentido, né? Vai ser uma comparação injusta, porque a gente não tem dados de 2023 ali para comparar. Então, eu deixei para ele ficar preto se ele não tivesse valor anterior. Se o faturamento bruto atual for maior que do ano anterior, eu vou pintar de verde, caso contrário, eu vou pintar de vermelho. Então, eu trouxe essa regra para cá e agora sim, ó, você consegue identificar facilmente, ó, março tá ruim, junho tá ruim, né? E agora expande, né? Expande essa dica. Faz isso para segmento, para produto, né? Para cliente, para fornecedor também, tá? Beleza. Então, esse FX é uma coisa legal que vocês podem aprimorar também. Aí, falta um detalhezinho para ficar perfeito, que é o quê? Quando você coloca esses valores, ó, vou até tirar o zoom. Quando você coloca esses valores no segmentador de listas, se você tentar, ó, olha o tamanho do visual, ele é compridão, né? Se você fizer isso aqui, ó, olha o que acontece. Ele achata os valores ali individuais de cada um deles. Isso é porque você tem uma configuração a mais para fazer, que é o quê? Você vai buscar ó, aqui, ó, ajustar o layout desativando o número fixo de botões. Então, ó, você vai selecionar o visual, layout, e aqui, ó, tem número fixo de botões, tá? Você tem que desativar ele e colocar aqui o valor, por exemplo, 4, 3, o valor que você achar interessante. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e digitar 4, ele vai mostrar 4 valores. E se eu clicar aqui para desmarcar, ele vai expandir, né, para exibir esses 4 valores. Então, ó, se eu clicar, ó, aí ele voltou para o número fixo de botões e deixou 8. Eu vou deixar aqui 4, porque agora eu expandi. Beleza. Ó, minimizei e voltei. Agora sim ele está exibindo, ó, 4 itens. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Você tem que fazer isso e configurar cada um deles. Quando você expande ou quando você está resumido, beleza? Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Aqui, eu, no caso, eu botei 3, não botei nem 4. Botei só 3 opções, tá? Então, esse é o ajustezinho que você vai ter que fazer, porque ele vai deixar, ele vai ficar comprimindo sem necessidade ali os valores, se você tentar diminuir o visual. Show? Agora, eu vou te mostrar o último recurso, o terceiro recurso ali, a funcionalidade que eles aplicaram ali para esse tipo de visual, que é a inclusão de imagens, tá? Então, aqui, ó, eu tô com outro PBix aberto, e aí eu queria te mostrar que a gente já tem um vídeo aqui no canal mostrando como fazer esse filtro bacana aqui, ó. O filtro bacana que a gente tinha feito anteriormente, foi com outro tipo de visual, foi utilizando, ó, imagem, o nome, ó, medida, e também outra medida, mas trazendo ali os valores, né? Eu não sei se é rating, eu não lembro qual é a métrica ali, eu acho que é com relação ao percentual de vendas. Com relação ao percentual de vendas, as estrelinhas. Então, ó, vários recursos diferentes aqui, ó, e quando você clica, né, então quando você passa o mouse em cima, ele coloca um sublinhado em volta, então eu acho esse visual, né, bem bacana. Esse visual, para fins de curiosidade, é esse daqui, ó, segmentação de botão, tá? É esse daqui. Já tem um vídeo explicando como fazer isso daqui. Não só configurar o botão, mas também criar as imagens. Então, por trás tem uma base de dados. E eu mostrei o passo a passo para você, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. A versão que a gente vai criar é a versão com esse segmentador de listas agora, segmentação de lista, né? Então, o que eu fiz basicamente? Adicionei a segmentação de listas e aí trouxe, ó, eu tinha somente o nome das categorias de produto. Blazer, camiseta, manga curta. E aí, venho aqui em valores de frases de destaque, ó, valores. Mantém exatamente aqueles itens que estão ali. Não vou habilitar o label nesse exemplo, ou seja, não vou trazer medida. Mas aqui embaixo você vai ver, ó, imagens. Aí você tem a série, descrição, né? Que é a descrição dessa categoria. E aqui embaixo, ó, você pode colocar
a imagem respectiva para essa série respectiva. Então, aqui, ó, qual a coluna que você vai trazer? Vai ser a coluna que a gente tem lá com a URL da imagem. Então, ó, eu arrasto para cá, ó. Deixa eu tirar. Ó, imagem. Engraçado, né? Não saiu. Ícone de seleção. Acho que deu um bugzinho aqui, hein? Ó, imagem, todos, categoria. Deixa eu botar todos também. Ah, pronto. Então, o que que aconteceu? Estava ali definido em uma categoria específica, porque eu tinha acabado de configurar. Então, eu vou tirar todas as imagens para você ver como é que faz, ó. Então, o padrão é vir assim, né? Você colocou somente o campo com a categoria ali. Agora, você vai adicionar, ó, lembra de configurar isso aqui antes, não faça o que eu fiz agora. Então, seleciona o estado, todos, a série que você quer, que é a categoria de descrição, e aí você vai colocar a coluna específica. Qual coluna? Eu criei uma coluna aqui de URL, tá? Beleza. O ajuste da imagem eu vou deixar normal. Saturação, deixei tudo isso aqui como padrão. E agora, a gente pode fazer mais um detalhe, tá? Então, aqui, a gente tem os itens selecionados. E eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu tiver com o estado selecionado, eu vou deixar aqui transparência 0, tá? Esse aqui é o padrão. Então, adicionei a imagem aparecendo. E, então, conforme eu passo a mão em cima, nada muda, tá? Nessa versão aqui, 2, é o passo 2 dessa dica, você pode configurar a transparência, ó, que foi isso aqui que eu fiz. Então, basicamente, o que você vai ter que fazer? A série continua a mesma, o estado estava todos, né? O estado todos, ele tem que ter transparência ali, ó, 100, que é o padrão. Opa, 100 não, 0. Transparência 0, ó, por padrão, tá? E quando você estiver no selecionado, você pode mudar a transparência. Por exemplo, botar 20, botar 64, tá? Conforme você vai aumentando o número, ele vai ficando mais transparente. Eu acho que está com um bugzinho aqui porque ele não está refletindo 100%. Às vezes o Power BI tem disso, ó. Saturação 100%, transparência 0. Deixa eu ver se tem algum item, porque o que acontece no Power BI? Quando você configura algum dos estados e não configura o restante, ele pode pegar a formatação de um e jogar para o outro, né? Então, vamos lá. Focalizar 0, pressionar 0 e selecionado 0. Transparência. Então, agora eu vou selecionar a categoria. A imagem está aqui, todos 0, hash 0, focalizar 0, ó, tá tudo zerado ali, ó, de transparência. Menos o selecionado. Se eu colocar aqui 100%, ele vai sumir, se eu colocar 0, apareceu. Então, beleza, funcionou. Então, ó, se eu colocar agora a opção focalizar, vamos mudar o focalizar para a gente ver como é que funciona. Cliquei aqui em focalizar. A imagem que eu vou colocar vai ser a mesma. Então, ó, URL, coloquei a mesma. Ajuste da imagem normal. E aí, deixa eu ver, vamos mudar transparência. Vou botar um pouquinho transparente só. Então, deixa eu dar um zoom, senão você não vai enxergar, ó. Mudei só um pouquinho da transparência, ó. Passei o mouse. Ó, passei o mouse, mudou um pouquinho. Se eu clicar nessa opção, ó, vamos lá, selecionado. Selecionado tá com transparência 0. Vamos lá colocar 60 e pouco de novo, ó. Beleza? Vamos voltar para focalizar, 33. Ó, repara que quando eu configurei o focalizar e trouxe a imagem de novo, ele deu uma bugadinha. Eles devem estar arrumando isso ainda. Mas dá uma checada. Quando você configurar o focalizar, dá uma checada se não bagunçou o selecionar, tá? Agora aqui tá tudo funcionando. Beleza? Pode ter ficado um pouquinho confuso, mas é só você dar uma testada para ver se os outros estados não resetaram, né? Quando você fez alguma modificação em outro estado. Beleza? Agora, a gente tem essas 3 opções, né? Repare que agora a visualização para filtro, né, ficou muito mais interessante e atrativa para o seu usuário. Lembrando que, se você tiver, por exemplo, às vezes, a cor, né, dessas imagens de uma forma diferente, eu tenho a cor, sei lá, rosa para quando não está selecionado e verde para quando está selecionado. Se você tiver 2 colunas especificando a URL diferente, né, de acordo com a seleção, você pode mudar aqui também. Repara que o estado, né, quando você muda o estado, você pode mudar tanto o campo quanto a transparência. Eu estou usando transparência porque eu sei que eu não tenho uma imagem cinza
né, uma URL de imagem cinza para colocar. Então, assim eu deixei mais fácil. E por que que eu configurei esse estado? Porque eu quero mostrar para o meu usuário qual é a seleção que eu estou fazendo. Ó, agora você seleciona camiseta, agora você seleciona manga curta, tá? E o efeito hover é só para dar aquela sensação do usuário saber que ele está mexendo em algo que realmente vai refletir numa mudança no dashboard, e não só passando o mouse. Beleza? E se você gostou desse conteúdo, não deixa, né, de deixar o seu like ali e compartilhar com seus amigos, comentar, escrever se você gostou dessa atualização da Microsoft. E, obviamente, a gente sabe, né, que vocês, né, que têm interesse em DataVis, que estão sempre buscando conhecimento, com certeza vocês precisam ter a fonte certa do conhecimento para vocês não ficarem aprendendo a conta-gotas, né, aprendendo de forma parcial, sem uma metodologia. E nós, na Experian, temos uma informação completa para você que quer se aprofundar em dados, quer se tornar um especialista em dados. Inclusive, essas dicas de DataVis, né, boas práticas de você realmente criar o seu relatório, tudo isso você vê na nossa formação, a formação dos incomparáveis. Tem um curso, inclusive, do Esdras Santana, todinho sobre visualização de dados. É uma versão nova que a gente subiu, né? Então tá muito rico esse conteúdo, né? Esse curso específico para você que gosta de DataVis assim como eu. Não deixe de conferir a ementa do nosso curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. Te vejo lá na plataforma da Experian, hein? Tchau, tchau!